O mundo vive hoje um momento de grandes desafios. As alterações climáticas e suas graves consequências colocam em risco a existência do próprio planeta se o homem continuar a ignorar os sinais de autodestruição do nosso habitat que de forma cada vez mais clara a natureza nos vem dando. Eis que surge uma nova ameaça cuja rápida propagação acompanhamos com atenção e alguma apreensão. Trata-se da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Covid-19, que lamentavelmente causou já alguns milhares de vítimas mortais em diferentes países, sobretudo da Ásia, da Europa e da América, sendo o nosso continente, por enquanto, o menos atingido. Com vista a salvaguardar a saúde pública e reduzir ao máximo as probabilidades de propagação da pandemia, cada país deve fazer a sua parte. E, neste sentido, Angola está a tomar medidas de prevenção que se resumem ao controle sanitário e epidemiológico das entradas de viajantes pelas nossas fronteiras, com particular atenção dos cidadãos provenientes de países de risco elevado, com base nos critérios definidos pela Organização Mundial da Saúde. Estão abertos, por enquanto, 2 centros de quarentena e leva-se a cabo uma campanha de educação com vista a alertar o cidadão da necessidade de se adotarem novos comportamentos e atitudes sociais para se prevenir contra a possibilidade de contrair o vírus. Estão já criadas condições técnicas para se fazer o teste aqui no país, cujos resultados são conhecidos em 24 horas. Apelamos às empresas, repartições públicas, estabelecimentos de ensino e outras instituições que tenham um grande movimento diário de entradas e saídas de pessoas, a criarem um mínimo de condições para a higiene das mãos e a serem os primeiros a comunicar às autoridades sanitárias os eventuais casos suspeitos que puderem detectar. Angola não tem nenhum caso confirmado positivo. Daí a necessidade de trabalharmos mais na prevenção para evitarmos o quadro que todos gostaríamos de evitar, tendo em conta que a doença não tem por enquanto cura nem vacina. A prevenção é a melhor arma de defesa contra este vírus. Apelamos à comunicação social, a desempenhar seu papel informativo, mas sobretudo educativo, fazendo chegar ao grande público os conselhos e instruções das autoridades sanitárias do país. Aos utilizadores das redes sociais, o nosso apelo vai no sentido do uso responsável desta importante ferramenta de comunicação, abstendo-se de criar, reproduzir ou disseminar notícias cuja autoria não seja das autoridades competentes. Aos cidadãos em geral, o nosso apelo vai no sentido de se manterem calmos, seguirem as recomendações do Ministério da Saúde e ignorarem quaisquer notícias ou instruções de autores anónimos. E na terceira reunião ordinária do Comitê Central do MPLA, João Lourenço afirmou que as autarquias vão acontecer tão logo o quadro legal esteja concluído. Mesmo sem terem sido ainda convocadas, existe a expectativa de realização das eleições autárquicas, tão logo se reúnam algumas condições precedentes, entre as quais destaco como incontornável a aprovação do pacote legislativo autárquico. Num Estado democrático, não pode o chefe de Estado, que tem a competência de o fazer, convocar qualquer tipo de eleições, se não houver legislação de suporte, sobretudo quando se trata da criação de uma nova forma de poder no nosso país, o poder autárquico. Com relação a esta nova forma de poder,
com exceção de uma leve referência a ele na Constituição, que fala da necessidade da sua institucionalização, foram aprovadas pela Assembleia Nacional, por iniciativa legislativa do Executivo, algumas leis que, no entanto, não completam ainda o pacote necessário e já presente à Casa das Leis, o Parlamento. Também é condição necessária para a convocação e realização das eleições autárquicas que a Comissão Nacional Eleitoral esteja em condições de exercer o papel que a Constituição e a lei lhe confere, o que pressupõe que tenha um presidente eleito nos termos da lei e impulsado pela Assembleia Nacional. Paradoxalmente, aqueles que dizem defender o primado da lei num Estado de Direito são os mesmos que pretendem violar o princípio da separação de poderes, uma vez que a responsabilidade da eleição do presidente da Comissão Nacional Eleitoral é da exclusiva competência do Conselho Superior da Magistratura Judicial, mas há quem deliberadamente procura ignorar e violar este princípio. Sobre esta matéria, a única competência da Assembleia Nacional é a de conferir posse, sem nunca julgar a competência e idoneidade do Poder Judicial. Da mesma forma que entre duas equipas desportivas que se confrontam num jogo, nenhuma delas escolhe ou interfere na escolha do árbitro, também na política, entre as forças políticas que se defrontam numa eleição, é uma entidade independente, no caso o Conselho Superior da Magistratura Judicial, que, de acordo aos procedimentos que a lei estabelece, escolhe o presidente da Comissão Nacional Eleitoral sem interferência das forças políticas potenciais concorrentes ao pleito. Não foi esta a postura de alguns políticos da nossa praça na abordagem desta matéria fundamental para a realização de quaisquer eleições. Assim, uma vez empossado o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, fica preenchido um dos pressupostos para a realização de eleições autárquicas, ficando o país mais próximo desta possibilidade, desde que outras condições sejam. E João Lourenço reafirmou a continuidade do programa de combate à corrupção e disse que se trata de uma luta de toda a sociedade. O povo angolano, principal vítima da anterior situação de corrupção, aplaude as medidas em curso no sentido de reverter-se a situação. A anterior situação beneficiou a muita gente de dentro e de fora, que obviamente não está satisfeita com o atual quadro e por isso luta com todas as forças para ver se ainda é possível voltar a reinar no paraíso. Todos os meios são usados para descredibilizar o processo em curso, denegrir a boa imagem do Executivo angolano, criar a divisão e o enfraquecimento das nossas fileiras. A ambição deles foi desmedida, mas até deviam agradecer pelo que estamos a fazer, porque se deixássemos a festa continuar, talvez viessem a morrer de congestão de tanto comer. Continuemos com esta postura de autocensura, de coragem política, lisura e verticalidade face ao fenómeno da corrupção, porque assim, ao contrário do que alguns defendem, o partido sai cada vez mais forte perante os seus militantes, perante a sociedade no geral e em melhores condições de enfrentar os enormes desafios que temos pela frente.
Em todo este processo, o mérito do MPLA reside no facto de ter sido ele próprio a se empenhar em corrigir o que está mal, não deixando que fossem outros a fazê-lo algum dia. Caros camaradas, no final do ano passado, ocorreram mudanças nas lideranças de alguns partidos políticos com assento parlamentar. Gostaríamos de aproveitar esta ocasião para, em nome da direção do MPLA, do seu Comitê Central, parabenizá-las e dizer que, como sempre, o MPLA continua aberto ao diálogo construtivo com todas as formações políticas e as organizações representativas da sociedade civil.